Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer todos os detalhes sobre o clássico dessa quarta-feira de cinzas contra o Fluminense aí, o Vasco que espera contar com o reforço aí de Pablo Verratti, que treinou hoje e vai ser avaliado amanhã de manhã. Então a gente vai falar muito aí sobre essa partida que pode colocar o Vasco numa situação muito privilegiada aí, buscando, né, as semifinais do Campeonato Carioca. E também vamos falar muito sobre mercado da bola, porque parece que o atacante aí, Pedro Henrique, deve realmente fechar com o Vasco, né? Parece que o treinador do Internacional, Eduardo Cudê, teria indicado ali a saída do jogador aí, né? E com isso, obviamente, o caminho natural deve ser o Gigante da Colina. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre outras contratações que o Vasco segue buscando aí nesse momento. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se juntar à nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, seguir a gente por aqui para ficar totalmente bem informado com tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E peço também que você dê aquela moral, né, fazendo aquele triplo C. Curte, comenta e compartilha, né? Deixa aquele joinha no vídeo. Quem puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, a gente fica muito agradecido. E deixa nos comentários aqui de onde você está assistindo. Deixa seu palpite aí para o jogo de quarta-feira. Deixa aí também sua opinião sobre essas contratações que o Vasco segue buscando, que é muito importante, né? Para a gente poder entender o sentimento do torcedor vascaíno. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouco mais sobre esse clássico, né? Clássico muito importante para o Vasco por alguns motivos diferentes, né? Primeiro, obviamente, né, pela questão de classificação para as semifinais do Campeonato Estadual, né? Com uma vitória nessa quarta-feira, o Vasco pula ali de 12 para 15 pontos, né? Ultrapassa alguns adversários, né? E praticamente solidifica essa classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Lembrando que a próxima partida é mais um clássico, e um clássico contra um time que está atrás da gente, que é o Botafogo, né? Então, uma vitória contra o Fluminense, né, vai trazer, obviamente, essa garantia dos pontos importantes, mas também vai trazer moral, vai trazer confiança, vai trazer, né, para o grupo, né, aquela certeza que a gente está caminhando num caminho aí correto, né? O Vasco que vem crescendo de produção no último jogo, por mais que a gente tenha perdido um caminhão de gols, a gente criou oportunidades, né? Com certeza absoluta. Se o Verratti tivesse em campo, a partida não teria sido 1-0, teria sido 3, 4, 5, até mais gols ali de diferença, né? Mas enfim, para esse jogo de quarta-feira contra o Fluminense, a gente vai contar com o retorno de Dimitri Payet no meio de campo. A gente também deve ter a volta de Zé Gabriel ali figurando entre os titulares. A certeza também de, no setor defensivo, a gente ter a volta do zagueiro João Vitor na vaga do Robert Rojas. E a grande dúvida é, no ataque, quem será o nosso camisa 9? Quem será o nosso artilheiro aí para essa partida? O Verratti treinou hoje, participou ali de algumas atividades, né? Não participou do treino inteiro. E amanhã ele vai ter aí a avaliação final do pessoal ali da fisiologia, né, para saber se ele terá condições ou não aí de enfrentar o Fluminense. Caso o Verratti não possa jogar, a vaga ali, né, de camisa 9 vai ficar entre dois jogadores. Ou vai ser o Ryan Vitor, né, o menino de 17 anos, que sentiu um pouquinho a pressão no último jogo, ou será do atacante David, né, jogador que obviamente o torcedor fica irritado porque perde muitos gols, mas já é um cara mais experiente, né, já é um cara mais forte, já é um cara mais tarimbado, né, que talvez não sinta tanta pressão no clássico contra o Fluminense. Então a provável escalação, né, o provável time titular do Vasco aí nessa quarta-feira deve ser o seguinte, né, o Vasco deve jogar ali num 3-5-2 ou num 5-3-2, enfim, dependendo aí de como você analisar, mas deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, trio de zaga com Léo Pelé pela esquerda, João Vitor pela direita e Guerry Medel centralizado, os dois alas, PH pela direita e Lucas Piton pela esquerda, trio ali no meio de campo, Zé Gabriel, Galdames e Payet, e lá na frente acredito que teremos Adson e Verratti. E se o Verratti não puder jogar, eu acredito que o David venha a ser o titular dessa partida de quarta-feira. Eu estou muito confiante
Acho que o time tem tudo para fazer um ótimo jogo. Lembrando que o Vasco jogando com 3 zagueiros desde o início da temporada não levou gols e não perdeu nenhuma partida. Estamos invicto aí, né, nesse ano de 2024. Então estou confiante que vai seguir dessa forma. O nosso setor defensivo ele está muito sólido, está muito robusto, né? A gente tem que melhorar muito do meio para frente, mas a gente também não pode reclamar tanto assim, né, do trabalho que vem sendo feito pelo nosso goleiro Léo Jardim, pelo nosso sistema defensivo que realmente vem dando o que falar aí positivamente. E eu já fiz a minha fezinha, né? Já coloquei lá R$ 500 na vitória do Gigante da Colina contra o Fluminense na 1xBet, né? E você que quiser fazer o mesmo, né? Você que quiser aí fazer a sua fezinha lá na 1xBet, só você correr no primeiro comentário fixado que eles estão dando, ó, R$ 2.000 para você que se cadastrar por lá, ou se você já for cadastrado, não tem problema. Tudo o que você tem que fazer é fazer um depósito de pelo menos R$ 10, mas não pode esquecer, tem que usar o código promocional Mário Vasco, que tá lá no primeiro comentário fixado, para você garantir esse bônus especial aí de R$ 2.000 quando você faz o depósito com a palavra Mário Vasco. Então corre lá no primeiro comentário fixado, tira proveito dessa parceria. Se você botar 500 pila lá, que nem eu coloquei, você pode botar quase R$ 1.500 no bolso em caso de uma vitória do Vascão. Beleza? Bora falar agora sobre mercado da bola, porque tem notícia boa, né? Parece que após o jogo de ontem do Internacional de Porto Alegre, o treinador Eduardo Cudê, né, que é o treinador lá do Inter, confirmou ali que o Inter não deve manter 2 jogadores, né, sendo que um deles é um alvo do Vasco, que é o Pedro Henrique, né, o outro é o volante Gabriel, jogador que, né, pelo menos que eu sei, nunca foi especulado no Vasco. Pode ser que a partir de agora até venha até, né, o seu nome vinculado ao Vasco, porque o Vasco também busca um volante, né, mas a situação do Pedro Henrique, né, realmente deve evoluir, né, ele que foi ontem titular do Internacional, mas foi sacado, né, já ali no segundo tempo, não saiu contente, não saiu feliz, né? E como vocês sabem, o Pedro Henrique ele quer jogar no Vasco. No último jogo do Vasco contra o Audax, ele fez na sua conta do Instagram uma postagem assistindo o jogo, né? Então ele tá forçando a barra, ele quer sair, o Vasco tem interesse no jogador e agora falta, né, o acordo entre Vasco e Internacional, né? Eu acho que seria burrice do Internacional manter um jogador insatisfeito, manter um jogador que não está sendo aproveitado pelo Cudê, né? Então, nesse momento, eu acredito que essa negociação deve evoluir. Acredito que agora, durante essa semana, né, de término de carnaval, essa negociação deve ser concretizada de forma positiva e o Pedro Henrique, quem sabe, já podendo até estrear com a camisa do Vasco, né, contra o Botafogo no próximo domingo, né, partida que acontecerá lá no Maracanã. E a situação do Gabriel, como eu falei, eu não tenho conhecimento de um interesse do Vasco. Pode ser que aconteça, né, devido aí a uma possível saída dele do Internacional. Até pode, né? Lembrando que o Vasco também busca um volante, um meia atacante e mais um centroavante, né? Além de um ponta aí, caso o Pedro Henrique venha a fechar com o Gigante da Colina. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso aí. Vídeo de agora à tarde, né? Mais tarde a gente volta às 8h30 da noite. A gente vai fazer uma live, vamos fazer um ao vivo aqui para vocês. Então fiquem ligadaços. Não esquecem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like no vídeo, né? Porra, dá uma moral gigante quando você deixa o like, compartilha, comenta. Então quem puder, ajuda o nosso canal aí, dando dessa ajuda, né? Como vocês sempre fazem, beleza? Mais tarde a gente volta, tamo junto, grande abraço, porque aqui é Vasco, valeu!